Boa tarde, amigos. Por aqui o diretor Elias Júnior. Pessoal, estou aqui com mais uma entrevista para explicar um pouquinho o que é o primeiro comando da capital. E nada melhor do que trazer o Dr. Lincoln Gakia. Quem é o Dr. Lincoln Gakia? Um dos mais renomados promotores do GAECO, o homem que transferiu os líderes da facção criminosa para os presídios federais. É muito importante, pessoal, a gente conhecer um pouquinho da história. Muitos de vocês me perguntaram, mas isso aí não tem nada a ver com a polícia, com a rota? Como não? Né? Nós estamos falando de uma facção que foi transferida, né, em uma das maiores organizações criminosas do país. Então é muito importante que a gente saiba um pouquinho da sua história, como ela funciona, o que ela faz, quais são os integrantes e tudo mais, para que a gente possa continuar mostrando o nosso trabalho aqui da série policial. Vamos ouvir um pouquinho e conhecer o Dr. Lincoln Gakia, pessoal. Doutor, o senhor é um dos mais estudiosos, né, promotores que vem acompanhando o trabalho do PCC. Como o senhor descreve o PCC hoje, em questão de organograma, de poder bélico, de tráfico de drogas? Veja, eu na verdade atuo diretamente, né, em investigações envolvendo o PCC desde 2005. Então o que eu posso informar é que 2005, né, até a remoção que ocorreu aí no ano passado da liderança para o sistema penitenciário federal, o PCC ele se tornou uma grande empresa criminosa, né, uma organização criminosa. Eu costumo dizer em caráter pré-mafioso, né, praticamente quase entrando num nível de máfia, né, seria a única organização hoje da América do Sul que poderia ser considerada já praticamente uma organização mafiosa. Né? Pessoal, vocês vejam bem o que o promotor disse. Uma organização mafiosa. Ela está muito acima do crime organizado. Quando a gente fala máfia, pessoal, a gente está dizendo que a máfia é uma organização criminosa, né, onde as atividades são submetidas à direção de membros, ou seja, tem um líder, as tarefas são divididas e tem estratégias de infiltração na sociedade e também na nossa área civil. Então, quando a gente fala em máfia, a gente está falando de uma coisa grande. Quando a gente está falando de máfia, a gente está falando de uma grande organização criminosa. E isso ele explica bem, porque nós temos aí uma facção que é combatida duramente, houve a necessidade da transferência dos seus líderes, e ninguém melhor do que o Dr. Lincoln Gakia para poder contar para a gente. Mas antes, pessoal, quero agradecer aqui aos meus amigos que estão me acompanhando, o Natan, né, o Drac, o João, o Rony, o Jailton, a Eliana, o Sérgio, a Pati e todos que me acompanham nas redes sociais. E se puderem, pessoal, me siga lá no Instagram. Meu Instagram oficial é o Diretor Elias Júnior. Vai dar uma força grande aí e a gente continua fazendo esse trabalho tão importante que é levar o conhecimento de vocês, o importante trabalho das nossas forças de segurança, seja no combate ao crime leve ou ao crime organizado. Tá bom? Vamos ouvir o Dr. Lincoln dando explicações nessa entrevista importante do que é a facção, tá? O que é o primeiro comando da capital. Vamos falar um pouquinho, ele vai explicar para a gente o que é o crescimento, né? Como foi o crescimento dessa organização. Ele vai falar um pouquinho dos celulares, vai falar um pouquinho da principal fonte de renda, vai falar do organograma dessa organização, vai falar da morte de policiais, vai falar dos direitos humanos. O vice-presidente dos direitos humanos foi preso e condenado a 30 anos de prisão por fazer parte da facção criminosa. Poxa, direitos humanos, hein, pessoal? Pensei que era para pessoas de bem, mas ele vai falar um pouquinho. Vamos ouvir, pessoal. Então, de 2005 para cá, eu venho verificando o crescimento espantoso, né? Não só em poder bélico, né, de armamento, mas na capacidade de tráfico, inclusive tráfico internacional. Né? O PCC hoje o carro-chefe do PCC hoje o tráfico para a Europa, né? O tráfico de cocaína para a Europa. O tráfico interno hoje foi colocado em segundo plano, né? O que rende realmente milhões para o PCC é o tráfico internacional. E de 2005 para cá eu só vi essa organização crescer. Por mais que nós fizéssemos e tivéssemos à frente de várias investigações,
que culminaram na prisão de centenas de integrantes, né? A maioria delas, inclusive, feita pela Rota aqui de São Paulo, cumprida aqui pela Rota, através de investigações oriundas lá de Presidente Prudente, do GAECO que eu coordeno, não é? Mas eu tenho visto de 2005 para cá um crescimento espantoso, porque esses presos, embora estivessem segregados, né, de 2006 até 2019 na Penitenciária 2 de Venceslau, eles acabaram ali tendo um terreno fértil para poder se fortificar. Num primeiro momento eles tinham acesso a telefone celular, nós não tínhamos ainda unidades com bloqueadores do Estado, então eles conseguiam ali dinamizar, aumentar, otimizar o seu tráfico de entorpecentes, roubos a bancos, a carros fortes, etc. Então, a partir de 2012 foi implantado o bloqueador de celular naquela unidade prisional, onde estava o Marcola e as demais lideranças, mas nós verificamos que o celular não era o maior problema da prisão. Muito se pensou, e eu já fui perguntado várias vezes, né, se a gente acabasse com o celular, o crime organizado iria acabar também, o celular nas prisões. E a gente verificou, né, que isso não era totalmente verdadeiro, porque as ordens elas continuavam entrando e saindo semanalmente através de visitas e infelizmente também através de maus advogados, né, que se prestam a esse papel de pombo-correio do crime. Eu mesmo tive a oportunidade de coordenar a Operação Etos, nós prendemos e condenamos 39 advogados, inclusive o vice-presidente aqui do CONDEP, que é o Conselho Estadual dos Direitos Humanos, o Luiz Carlos, que foi condenado a 30 anos de reclusão, junto com o seu Marcola também, que foi condenado nesse processo a mais 30 anos de reclusão. E ficou demonstrado então que a arma maior deles não era realmente o celular, mas que a capacidade de mobilização, a capacidade de comunicação, ela continuava e continuou ativa através de familiares e através de defensores, né, de maus defensores. Então, nós tivemos todos esses problemas. Nós tivemos em 2012, vocês sabem muito bem disso, a morte de praticamente uma centena de policiais aqui no estado de São Paulo, a mando do PCC, foi o ano com mais homicídios de policiais militares determinados pelo crime organizado. Obviamente era sinal de que naquela época houve um combate mais direto e mais efetivo a essa facção, né, que gerou esse confronto sangrento e na maioria das vezes assassinato covarde de policiais militares aqui do estado de São Paulo, a maioria de folga ou, né, trabalhando em bicos, etc. Pessoal, desculpe aqui, acho que eu fiquei sem o áudio, né? Bom, como ele disse, pessoal, ele é um dos mais renomados promotores do GAECO. Então, o Dr. Lincoln Gaquia cedeu essa entrevista gentilmente para que a gente pudesse levar ao conhecimento de vocês o que é o primeiro comando da capital. Importante lembrar que essa entrevista foi gravada num túnel da Rota, para que a gente pudesse produzir uma série ou um documentário sobre a transferência dos líderes. Quero aproveitar aqui e agradecer a quem está me seguindo, quem está acompanhando aqui no chat, tá? O Carlos, o Vitor, o Leonardo. É muito importante a participação de vocês, pessoal. Caso esteja aí a contento, deixa um like para que a gente possa dar continuidade, né? E na próxima entrevista, que é na sequência, ele vai explicar para a gente o que é o RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado. Ele vai falar para a gente um pouquinho do organograma do PCC, ele vai explicar para a gente como que são as leis do PCC, enfim, tudo aquilo que a gente gostaria de saber, tudo aquilo que um leigo que não entra, não vive essa área de polícia, né, a bandidagem,
gostaria de entender. Então, vamos acompanhar o restante da entrevista para que a gente possa entender um pouquinho do crescimento dessa facção, gente. Agora a gente vai assistir o crescimento, né? E o que a gente imaginou, o que a gente sempre entendeu, e nós oferecemos uma denúncia em 2013, que foi considerada a maior investigação da história do Ministério Público de São Paulo. Ela durou 2 anos e meio, com milhares de horas de interceptações telefônicas. Acredito que nós fomos a única unidade a gravar o Marcola dando ordens no celular ainda, na época que eles tinham acesso, em que ele dizia que eles foram responsáveis nessa gravação pela diminuição de homicídios no Estado, né, que foi ordem deles, na verdade não foi ação do governo. Eles proibiram o crack dentro das unidades prisionais, então acabaram os assassinatos, né, e mais alguns arroubos de poder que na verdade não eram totalmente verdadeiros, né? E a gente imaginou que deveríamos isolar essa liderança. Em 2012, nós pedimos o RDD do Marcola e mais 34 integrantes. Essa denúncia, né, essa investigação, ela tem 175 presos, aliás, réus. Nós pedimos a prisão de todos eles e a internação em RDD de todos aqueles que já estavam presos, como é o caso do Marcola, e obtivemos na maioria dos casos. Eles ficaram internados no RDD por 1 ano, isso não rompeu o poder que eles tinham, não só aqui no estado de São Paulo como fora. A partir de 2015 eles começaram a expandir a sua atuação para fora do estado de São Paulo, e hoje eles estão no país todo, né? O PCC hoje tem mais de 30 mil integrantes no país todo, sendo 12 mil deles aqui no estado de São Paulo, não é? A maioria preso, evidentemente, mas é hoje a maior organização criminosa da América do Sul, com certeza. Ramificada em todos os estados da federação e também na maioria dos países da América do Sul e em alguns países da Europa, já onde eles têm, inclusive, feito esse tráfico de entorpecentes para lá. Então, o crescimento foi muito grande, foi exponencial. O poder só aumentou, o que nos levou, né, à conclusão, e você disse que nós temos estudado, né, e realmente nós nos debruçamos tanto na criação do organograma do PCC, e esse organograma ele foi construído por nós já em 2012, pela equipe que nos auxilia, da Polícia Militar e também com a inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária, através de documentos, através de delações premiadas, né, nós conseguimos identificar o organograma dessa organização criminosa, que é uma grande empresa, né, toda dividida em setores. Ela tem uma forma piramidal, obviamente, onde estava a Sintonia Final, que era composta pelo Marcola e mais 6 integrantes, não é? E esses presos, eles dividiam essas funções, né, dentro não só das regiões do estado e hoje do país, mas também por tipo de atuação. Um departamento financeiro, o departamento do progresso, que na verdade trata do tráfico de entorpecentes, o tomate, que hoje é o tráfico internacional de drogas do PCC. Eles têm um setor disciplinar que envolve os tribunais do crime e também, né, envolve os fatos que ocorrem e litígios que ocorrem dentro das unidades prisionais, porque hoje para um preso matar o outro hoje, se for uma unidade do PCC, ele tem que ter uma autorização para isso. Então, obviamente, inclusive a presença e atuação do PCC dentro do sistema prisional, ela diminuiu o número de homicídios que tinham dentro do sistema. Isso não é uma coisa boa necessariamente, porque hoje acaba que a hora que os portões são fechados, né, e que as luzes são apagadas, o que reina lá é a lei do PCC. Então, para se matar hoje um interno dentro de uma prisão que é dominada pelo PCC, tem que ter autorização deles, para que se faça isso num pequeno julgamento, né, que na verdade nada mais é do que um justiçamento, não é? E o que a gente entendeu é que era necessário, então,
quebrar essa cadeia de comando. E para quebrar a cadeia de comando, nós tínhamos que tirar esses presos aqui do estado de São Paulo e afastá-los dos seus comandados, tanto em liberdade como aqueles que estão no sistema prisional. Porque a maioria deles já teve 4, 5 vezes internado no RDD e só aumentaram o seu poder. O RDD, aqui no estado de São Paulo, para aqueles que não sabem, ele fica no CRP, na cidade de Presidente Bernardes, que fica a distância 30 quilômetros de Presidente Venceslau. Vocês já estiveram gravando lá, devem ter passado de frente à unidade. Então o que acontece? O preso saía da penitenciária 2 e ele se locomovia, ele era levado a 30 quilômetros até o CRP. A única diferença que existe lá para o regime da penitenciária 2 é que ele fica isolado 20 horas por dia numa cela individual e não tem visita íntima, mas ele tem contato com seus familiares e tem contato semanal e às vezes quase diário com advogados. Pois é, pessoal, a gente viu como está imbuído de várias situações o crime organizado, né, o PCC em geral. Então tem toda uma estrutura, tem um organograma, tem as suas fontes e ninguém melhor do que o Dr. Lincoln aí para poder explicar para a gente. A gente vai ver agora um pouquinho dos temas importantes, que é a transferência, né? Que por que tinha que ser transferido, a urgência da transferência. Vamos ver também o isolamento regional, esses presos tinham que estar isolados, né? Não poderiam estar juntos, e principalmente dos perigos, né, pessoal? A gente fala assim, a qualquer momento poderia ocorrer um resgate, e o Dr. Lincoln vai explicar para a gente o que foi feito, qual foi o planejamento e... Então a solução seria mandá-los fora do estado de São Paulo para o sistema penitenciário federal. Nós temos tentado isso, estamos tentando isso desde 2006, né? Muita dificuldade, problemas políticos. Nós tínhamos um governo federal do PT e um governo estadual do PSDB já há muitos anos. Então o governo estadual não admitia mandar presos de São Paulo para o sistema federal, porque acabava que o governo federal também utilizava isso politicamente. Houve uma situação que houve até uma discussão muito áspera do ministro José Eduardo Cardoso com o então secretário Ferreira Pinto, né, porque o governo federal oferecia vagas para São Paulo como se São Paulo não pudesse cuidar dos seus presos. Na verdade, as unidades prisionais mais seguras e aparelhadas do país estão aqui em São Paulo, mas o problema era... Então a solução seria mandá-los para o sistema federal. Foi o Piauí, inclusive envolvido num plano de assassinato de policial aqui da Cavalaria. Depois conseguimos mandar o Roberto Soriano para lá, o Abel Pacheco de Andrade, o Odinho, né? Foi inclusive pedido meu. E agora, no final de 2018, com o plano de fuga, de resgate que foi descoberto pela inteligência da SAP com policiais da minha equipe em Presidente Prudente, policiais militares, então a gente começou a trabalhar nesse processo de remoção da liderança para o sistema penitenciário federal. Nós tivemos aqui em 2018, conversando com os secretários, né, de governo, o Dr. Orival Gomes, Dr. Magno Barbosa, secretário da Administração Penitenciária e da Secretaria de Segurança Pública, porque era uma mega operação, né, envolvia aí uma remoção de lideranças e, obviamente, nós tínhamos receio que pudesse ocorrer como ocorreu em 2006. Né? Então nós trabalhamos desde a descoberta do plano, num planejamento muito forte de inteligência, né? Para que a gente evitasse qualquer problema para o estado de São Paulo, seja dentro do sistema prisional, seja nas ruas, né? Como ocorreu em 2006 com os ataques. E nós iniciamos essas tratativas com os secretários de Estado na época. Isso foi algumas semanas que antecederam o primeiro turno das eleições. Isso foi um problema político muito grande, porque o resgate poderia ocorrer no dia das eleições.
em que você tem praticamente toda a polícia militar empenhada em dar segurança para as eleições, resguardar os colégios eleitorais, e aí eles podiam tentar esse resgate. Então nós trouxemos essa informação aqui para os secretários e ficou definido na época que faríamos essa remoção dos presos para o sistema penitenciário federal. Mas antes a Polícia Militar enviou, obviamente, um grande efetivo de policiais para a região de Presidente Venceslau para evitar que esse resgate ocorresse. Nós chegamos a ter lá mais de 200 policiais dia, né, da tropa de choque aqui de São Paulo, enfim. Um grande destacamento de policiais se deslocaram para o interior, e essa mobilização, que durou até a remoção em fevereiro, obviamente ela não podia perdurar pela vida toda. Os policiais estavam alojados, alguns em ginásios de esporte, né, dormindo mal, se alimentando mal, né, e ali de maneira provisória. E essa situação não poderia perdurar no tempo, né? Não só a questão de desguarnecer, inclusive, o policiamento aqui da região metropolitana, porque eram policiais que trabalhavam em escalas ali de 4 dias, e depois teriam que ter suas folgas, né? E isso deslocou aí um contingente muito grande de policiais para aquela região. Então a única posição possível era a remoção dessa liderança, como está previsto inclusive na lei, né? A lei prevê que, se houver risco de resgate, se o sujeito for integrante de organização criminosa, ele precisa ser removido para penitenciária, unidades penitenciárias federais. Pois é, pessoal, o que ele disse é uma realidade, né? Estamos falando de uma mega operação onde policiais ficaram longe de suas residências, de suas famílias, durante muitos meses para que houvesse essa transferência. Infelizmente, nós vivemos num tempo político, né, onde não temos autonomia nenhum, nós elegemos aí os nossos candidatos e depois nós pagamos o preço quando há o erro aí da escolha. Eu falo isso porque também sou cidadão, não estou vendo o lado político, mas nas nossas autoridades, como a gente vai ver no próximo vídeo, na outra entrevista, se acovardaram, né? O Estado se acovardou temendo alguma coisa na transferência dos líderes. E o dia em que o bem venceu o mal, nós estamos perdidos. Então, quero deixar aqui um abraço para o Cris, né, o Cris Ferreira, né, o Cris Maremoto. Então, professor, um grande abraço, a Dulce, todos que estão me acompanhando, o Rony, o Vitor, o Leonardo, enfim, todos que estão aqui. Então, vamos ver agora, pessoal, a entrevista que ele diz do abandono do Estado com nós cidadãos. Eu digo porque um governador, um deputado, senador, as pessoas que são secretárias, né, de Estado, elas escolhem seus seguranças. Elas não deixam, né, não precisam de seguranças particulares. Então é muito simples, né? Nós, né, meros mortais, dependemos deles e confiamos neles. E, infelizmente não é assim que funciona e nós sabemos. E quem sofre somos nós e os policiais que enfrentam esses criminosos no dia a dia. Vamos ver o que ele vai falar das nossas autoridades, pessoal. E essa remoção seria feita qualquer que fosse o resultado das eleições. Vieram o segundo turno das eleições, o então governador Márcio França, que até então era favorável, né? Pelo menos eu não conversei pessoalmente com ele, mas conversei com os secretários, que me disseram que haviam informado o governador que havia dado sinal verde para a remoção logo após as eleições. E nós entendimos também que o correto a fazer era esperar o segundo turno das eleições para não causar aí um problema maior aí, né, de segurança do Estado, para poder fazer essas remoções antes do final do ano, né? Então poderíamos fazer já no mês de novembro essas remoções com segurança, com planejamento e segurança. E foi o que nós pretendíamos. Ocorreu o segundo turno das eleições, o então governador em exercício, que era candidato ao governo, perdeu as eleições, retirou o apoio, pelo que eu soube. Os secretários
também, né, se recusaram a fazer o pedido. O pedido normalmente é feito pelo próprio Estado, o Estado é que tem que resolver se um preso que está sob a sua custódia precisa ser removido para unidades federais, até porque a lei ela disciplina que o Estado será ouvido nesse caso. E aí, para minha surpresa, né, os secretários se recusaram a fazer esse pedido. E eu tive que fazê-lo sozinho. Né? Cheguei a conversar com o governador pessoalmente, em que ele ponderou, né, que entendia que havia risco de segurança pública caso a remoção fosse feita, e que as eleições já haviam passado, que o governo havia terminado. Eu então ponderei na época ao governador que aquilo não era um problema de governo, mas um problema de política de segurança pública de Estado, né? E portanto só ser resolvido naquele momento, em novembro, logo depois das eleições. E como não houve um consenso, né? Não houve uma ação afirmativa do Estado nesse sentido, eu mesmo fiz o pedido, eu, como promotor do GAECO de Presidente Prudente, vim até São Paulo e fiz o pedido de remoção dessa liderança. Já tinha feito o pedido de 7 presos, que eram da Operação Echelon, que eram líderes também, que estavam no RDD, e aí fiz o pedido de remoção de mais 15 para o Sistema Penitenciário Federal, incluindo Marcola e toda a liderança, que totalizaram 22 presos, né? Isso foi feito em novembro de 2018. Pois bem, né, esse pedido foi feito em sigilo absoluto, aqui na capital do estado, por mim, e para minha surpresa, a Folha de São Paulo, no dia 2 de dezembro, publicou que o pedido de remoção havia sido feito, né, e colocando inclusive a minha segurança pessoal em risco, porque no dia 8 de dezembro, uma semana depois, policiais da rota prenderam cartas na saída de visitas da penitenciária 2 de Venceslau, com ordens para me assassinar, e também o coordenador da Croeste, o Dr. Roberto Medina, caso essas remoções fossem realmente feitas. Houve uma demora, né, na apreciação, até porque houve uma resistência muito grande do Estado, mesmo com o pedido sendo feito pelo Ministério Público. Os secretários foram contra, né? Opinaram contra essa remoção, o secretário de Segurança foi contrário, e o secretário de Administração Penitenciária, na época, ele opinou pela remoção, mas depois do final do ano, ou seja, em janeiro, obviamente depois que já tivesse mudado não só as secretarias como o governo. E realmente, né, como essa situação se prolongou no tempo, vieram as saídas temporárias de Natal, a tal da saidinha de Natal, ou saidão, em que 22 mil presos foram postos em liberdade. E aí havia um risco realmente muito grande de se cumprir uma decisão dessa ordem, né, dessa importância, numa época aí de Natal. Os presos poderiam entender que aquilo foi uma afronta. Por outro lado, teria um exército aí de presos soltos, em capacidade de cumprir salves e eventualmente causar algum tipo de problema para a própria segurança pública. E isso acabou sendo postergado para o ano seguinte, e aí houve uma mudança de governo, veio o governo Dória, houve uma mudança no Ministério da Justiça, no governo federal, né, entrou o ministro Moro, o presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro acabou sendo submetido a uma cirurgia aqui em São Paulo. Então houve um pedido também da segurança do presidente para que esse pedido fosse adiado, né, o deferimento do pedido fosse adiado por conta da presença do presidente aqui na capital. Ele ficou, vocês se lembram, né, em 2019 ele ficou por algum tempo internado aqui na capital, e então acabou ficando para fevereiro. Então, em fevereiro, efetivamente, se conseguiu cumprir essa remoção, que, como eu disse, que era tentada desde 2006. Não houve nenhum ataque, não houve nenhuma morte, nenhuma rebelião no sistema. É bem verdade que houve um planejamento de inteligência por trás dessa operação, ao contrário do que ocorreu em 2006. Nós mapeamos todos os presos que já tinham exercido alguma função
de expressão dentro do PCC, estavam espalhados aí pelo sistema prisional do Estado, a remoção de mais de 100 presos para a penitenciária 1 de Presidente Venceslau. Então isso pouca gente noticiou, a imprensa acabou deixando passar batido essa informação, mas isso também levou a uma desarticulação, porque os presos que estariam espalhados aí nas 170 unidades prisionais aí praticamente do Estado, em condições de deflagrar rebeliões ou ordens de ataque, acabaram sendo isolados na penitenciária 1 de Presidente Venceslau. E concomitante fizemos a remoção desses 22 presos para o sistema penitenciário federal. Um detalhe também importante de ser anotado é que quando fizemos a relação desses presos que seriam removidos, né, nós verificamos que estava ali o primeiro e o segundo escalão da facção. E isso para eles foi uma surpresa, né? Houve, inclusive quando os presos acabaram se encontrando na pista do aeroporto em Presidente Prudente, eles acabaram surpreendidos porque aqueles que estavam em condições de assumir as funções da sintonia final, que já haviam sido delegadas pelo Marcola e pela cúpula, também estavam ali dentro daquele grupo de 22 que foram isolados nas penitenciárias federais. Né? Foram levados para Brasília, Mossoró e Porto Velho. E isso realmente foi um duro golpe para a organização criminosa, e eu acredito que o maior desde a sua fundação. Pois é, pessoal, vocês viram a estratégia, como foi feito, como foi planejada a transferência dos líderes e a importância, né, para que houvesse aí esse isolamento regional. Então, fica os parabéns aqui para o Dr. Lincoln. Nós vimos e assistimos no seu depoimento que as autoridades não tinham uma preocupação. Quando chega a época de eleição, é isso que acontece, né? Ninguém quer se envolver, ninguém quer mexer, ninguém quer ter a responsabilidade. Os secretários têm os seus seguranças, os nossos governantes e nós, a população. Nós não temos. Então, a gente fica à mercê da sorte. Então, pessoal, queria agradecer a todos que estavam me acompanhando, a Laura, em especial Laura Silva, está sempre comigo. Um grande abraço, Laura. E dizer que no próximo episódio vocês vão conhecer as muralhas da P2, da penitenciária onde estavam presos os líderes do primeiro comando da capital. Nós, junto com os policiais de rota, consegui fazer imagens que vocês irão ver, imagens que jamais foram mostradas. Lembrando, pessoal, isso é imagens que irão entrar para a história. Não existe história se não houver um registro. Então eu não estou aqui contando história de ninguém, não estou expondo ninguém. O nosso trabalho, o meu trabalho é levar ao conhecimento de vocês a realidade policial das nossas forças de segurança, seja das guardas civis, das ROMUs, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Técnico-Científica, da Polícia Penal, dos vigilantes, dos CACs, por que não, e de todos que fazem a nossa segurança. Então, pessoal, se vocês puderem me seguir no Instagram, meu Instagram oficial é o Instagram Diretor Elia Júnior. Eu tenho visto que eu não consigo superar o número que eu tenho, não sei se é algum bloqueio, então se vocês puderem me ajudar em relação a seguir ou a indicar, eu agradeço, meus amigos. Então, lembre-se, no próximo episódio da série, estarei mostrando as muralhas de Presidente Venceslau, da P2, da tão famosa penitenciária, onde abrigou os líderes, né, dessa facção. Então, fiquem com Deus. Muito obrigado aí a todos que me acompanharam, a Laura, o Jean, o Cristiano aí, o Cris, né, Maremoto, ao Vitor, o Carlos Brito e todos vocês. Então, meus amigos, muito obrigado. Fiquem com Deus e até amanhã aqui no meu canal. Valeu, pessoal. Grande abraço.